interrompendo, né? Preferência fale logo no áudio, que aí Tá compartilhando a tela aí? ainda não. Porque for aparecendo, vocês vão tirando logo. O lance do chat é ruim porque acaba não vendo na hora, então é melhor vocês abrirem o áudio e falar. Certo? Estão vendo minha tela? Sim. Pois pronto. Então a gente vai dar. Hoje vai ter duas aulas, né? A previsão é que a gente fala tanto, inicia o modelo de arquiteturas, falando das duas principais, que é o cliente-servidor e o P2P. Aí, novamente, vai falar de computação em nuvem, Fog, até quinta-feira. Eu vou mandar as aulas para vocês. Então, vamos lá. Então, que é a aula 5, né? Que ela trata tanto de cliente-servidor, como do ambiente de multicamadas, né? Então, quem conhece essa multicamadas. Ele é autoexplicativo, né? A ideia é a gente ter não apenas duas camadas, como seria uma ideia de um cliente-servidor, mas N, né? Então, a gente pode ter uma série, né, de ambientes físicos que podem estar separando as diversas responsabilidades. Então, um aluno aqui que não encontrou o link, deixa eu mandar lá novamente. Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui é o modelo mais simples, que eu acho que ele é bem assim, ele é tanto autoexplicativo como ele é bem conhecido, né? Até a gente já comentou um pouco sobre a ideia dos clientes e dos servidores, né? Basicamente, o que é um cliente? Um cara que está requisitando informação. O que é um servidor? O cara que está respondendo essa requisição. Então, basicamente, são duas entidades que estão conversando entre elas. Uma pedindo informação, a outra mandando. Resumindo, é isso. O ambiente multicamadas, como eu falei, a ideia de que eu posso estar separando, né, as N responsabilidades em N ambientes. Então, vamos aqui para a ideia que antes de falar de fato o que vem essa arquitetura, né? Para vocês, o que vocês consideram como sendo uma arquitetura? Deixa eu escutar um pouco vocês. Uma espécie de projeto de construção de software ou qualquer outra coisa. Uhum. Mas antes, esquece de software. O que é arquitetar? Planejar, né? Eu acho que é tipo você desenhar o projeto antes de fazer ele de fato. Tipo, você ter uma noção de como ele vai acontecer, arquitetar ele. É, mais ou menos por aí. É justamente de modelar, planejar como ele vai estar se comportando, né? Isso tanto a nível físico como a nível lógico, né? Então, a arquitetura ela vem nesse sentido. Por exemplo, aqui, né? A gente tem um embaralhado de equipamentos, servidor servidor e-mail, impressora, LAN, temos hubs, temos LAN, switch, roteador, né? Então, isso daqui é uma arquitetura física do que vem a ser por exemplo, uma rede distribuída. Então, a gente tem roteadores para fazer essa parte dos endereçamentos, os vários níveis de modelo das redes, aí a rede anel,
né? Então, a gente tem uma disposição de elementos de tal forma que elas vão criando uma determinada estrutura, uma arquitetura de como vai ser, né, o modelo de interação delas, né? Então, aqui é uma ideia geral do que vai ser, por exemplo, um planejamento da arquitetura de rede. Então, a gente tem tanto a parte física, como eu falei, como a parte lógica, né? Então, basicamente, quando a gente fala da arquitetura, quais vão ser as máquinas que vão receber um determinado software? Então, a gente faz um planejamento de que máquinas da nossa rede distribuída vai receber um determinado software que a gente queira. Ah, dessas máquinas, quais seriam as servidoras? Quais seriam as que têm a capacidade de ser clientes, de requisitar? Isso mais a nível físico. Se for mais a nível lógico, a nível de software. Então, por exemplo, como é que esses componentes que estão dentro de uma máquina, eles podem se organizar? Ah, quais são as formas de interação entre eles? A gente está usando um REST, a gente está usando um RMI, a gente está usando um socket, como é que a gente está comunicando um componente com o outro, como é que eles são interfaceados, né? Então, aqui, por exemplo, ele segue o modelo de 3 camadas, que a gente vai já mostrar aqui. É um REST, é um SOAP. Aqui é o final do SOAP, né? O pessoal nem usa mais. RPC, RMI, é socket puro. Então, tanto quando você vai mexer a nível físico, de ter os equipamentos propriamente dito e como eles vão serem modelados, como os componentes que estão instalados e funcionando nessas máquinas vão se comportar, isso tudo é nível arquitetural, né? Então, tem o lado mais físico da coisa e o lado mais lógico, né? Então, aqui está o ambiente 3 camadas, né? Que é a parte mais física da coisa. Então, perceba, eu tenho aqui exatamente, né? Tenho responsabilidades, mas o que é que eu tenho dentro deles? Máquinas. Então, eu tenho uma máquina que é responsável só para poder fazer a parte de apresentação. Então, tudo que for visto pelo usuário, né, seria esse cara que seria o responsável por estar entregando. Então, uma vez que eu estou consultando a nível de navegador, essa consulta, eu vou atrás de um web server que me entrega essa página para eu poder estar fazendo acesso. Ele pode se comunicar com outra camada, né, outra tier, que é de aplicação. Então, toda a parte que vem a tratar de regras de negócio, né, toda a parte lógica da coisa, seria responsabilidade de um equipamento, né, distribuído e está se comunicando com outras 2 camadas, tanto essa web service quanto essa de database. Então, eu quero fazer um processamento do dado que eu tenho. Eu quero fazer consultas a um web service de meteorologia. Eu quero validar minhas entradas. Então, vem tudo aqui para essa parte lógica, que se comunica com a parte de dados. Então, a gente tem um ambiente físico só para poder fazer o armazenamento delas. Então, aqui eu tenho um ambiente de 3 camadas, a nível físico, chama de tier. Um mandando a apresentação, o outro resolvendo a parte de negócio e o outro só para persistir os dados, né? Então, aqui seria um tipo de arquitetura. Para a parte lógica, como eu já falei, a parte de componentes, né? Então, como é que eu faço um determinado ambiente, por exemplo, de regras de negócio, tá dividindo ele para estar trabalhando a nível de componente, cada um resolvendo algum tipo de problemática para mim? Então, esse é a nível de camada lógica que vai resolver. Então, cada camada, né, ela deve, né, quando a gente tem um ambiente de camadas, um serviço é oferecido para outra camada. Então, a gente tem a ideia de uma abstração em que uma determinada camada ela só conversa com a sua camada adjacente, né? Então, se você lembrar de rede, quem já pagou rede sabe que uma camada só conversa com a outra. Então, aqui é a mesma ideia. Então, eu tenho componentes que estão trabalhando a nível da camada e esses componentes dessas camadas entregam alguns tipos de serviço, né?
Consequentemente, como eles são todos componentizados, eu tenho uma facilidade de adaptá-los a determinados contextos que eu quero, então posso implementar um determinado componente, claramente sabendo essa interface, né, como é que eles conversam, como essas entradas e essas saídas, então eu posso reestruturar um componente para ele resolver um problema diferente. Tá? Então, por exemplo, eu estou validando dados de uma forma, mudei minhas regras de negócio, posso pegar um outro componente para ele estar validando de outra forma, com outra tecnologia, com outra linguagem, com o que for. E, de certa forma, isso vai sendo gerenciado de forma mais simplificada. Então, como eu consigo, né, trabalhar em nível de componente, consigo tanto adaptar como gerenciar facilmente, ter um ambiente mais controlado que eu consigo estar confiando nele. Então, eu tenho alta confiabilidade, que eu consigo adaptá-lo quando eu necessitar. E essas camadas que são importantes aqui a nível lógico é a de plataforma, né, e a de middleware. A de plataforma, pessoal, elas são basicamente aonde estão rodando, né, os aplicativos e o middleware. Se você lembrar lá do middleware, ele é uma camada de software, ele interfaceia com as aplicações e o que está embaixo. Então ele abstrai tudo que está abaixo, né, e acaba que não tem necessidade, por exemplo, eu saber em que SEO eu estou trabalhando, em que tecnologia de rádio eu estou usando, é um ARM, um X86. Então, esse middle ele roda em cima dessa plataforma, que compreende tanto da SEO, então tanto faz ser o Windows, se é Linux, se é Mac, que for, se é um ambiente lá de Android que roda no Linux, ou se é um hardware que roda lá numa plaquinha, no FPGA, no X86 da vida, no Raspberry. Então, essa camada, ela consegue ser importante para o sistema, né? Mas de toda forma ela é abstraída. Então, o middleware é o cara que interfaceia dos aplicativos não precisarem saber detalhes de onde estão sendo rodados. Então, aí a gente tem uma visão do que seria a camada física, né? E a camada mais lógica da coisa. Então, o objetivo da arquitetura, né, aqui lá do Glorious, é garantir uma estrutura que atenda às demandas atuais. Então, você projetar sua máquina, né, sua infraestrutura, seus componentes de tal forma que para hoje ela resolva, né? E de certa forma seja provisionar para que futuras demandas, futuras modificações também consigam ser atendidas. Então, como eu falei, o lance da componentização é ideal para que, dado eu tenha modificações, eu consiga estar suprindo mais rapidamente, né? Então, eu vou ter o quê? Um sistema totalmente confiável, que ele pode ser evolutivo. Ele é fácil de ser gerenciável, totalmente adaptável e que ele seja rentável. Então, se eu tenho um sistema que eu consigo adaptá-lo quando eu necessitar, então eu consigo diminuir o custo dele. Então, não ficar preso, por exemplo, a uma tecnologia para que ele seja, em algum tempo, legado. Então, eu tenho um sistema que ele é confiável, gerenciado, adaptável e rentável. Então, esse é o objetivo de ter uma arquitetura convincente, né? Beleza? Tranquilo até aí? Fica tranquilo. Tranquilo, vamos lá. Então, o Tannenbaum, ele traz alguns estilos arquiteturais, certo? Aqui são basicamente os principais, mas tem vários, né? A gente tem a ideia do modelo em cascata, né? Na verdade, modelo em camadas. Eu tenho a primeira camada até a última. E, consequentemente, do jeito que eu falei, ela só tem contato com a camada mais adjacente. Então, a camada N essa conversa com a camada mais abaixo, que só conversa com a camada mais abaixo, e assim sucessivamente. Do mesmo jeito, a volta. Então,
ela só interfaceia com a camada acima dela e a camada abaixo. Então, ela entregando informações e recebendo informações. Então, ela não sabe nada do que acontece, por exemplo, aqui na camada 1. Por exemplo, a última. No ambiente de objetos, nessa ideia de componentes, eu posso ter componentes que estão conversando com outros componentes, não necessariamente, né, eles precisam estar na mesma camada. Então, tem objetos que estão chamando um ao outro e eles podem estar interagindo entre si. Certo? Então, que é um outro modelo arquitetural. E alguns aqui que eu acredito que alguns já tenham até trabalhado com eles, que é a ideia, por exemplo, de um publish subscribe, né? Que eu tenho componentes que estão publicando informações e eu tenho um determinado, né, barramento de eventos que dado, né, com informação do meu interesse, né, se subscreveu nela, uma vez que ela é publicada, eu consigo entregar para quem gostaria de recebê-la. Então, aqui está muito utilizado, por exemplo, no ambiente do MQTT, né? Por exemplo, no ambiente IoT, em que eu me subscrevo em determinado tópico, e uma vez que o dado chega naquele tópico, ele me entrega. Então, é um estilo baseado em eventos. Que quando eu aglutino com a ideia de dados, né, eu tenho a ideia desse compartilhamento do espaço de dados, que até a pessoa fala muito do lance dos espaços de tuplas, né, em que eu tenho dados que são armazenados em um ambiente compartilhado. Então, não necessariamente preciso saber onde está, então essa ideia aqui da nuvem. E uma vez que eu publico essas informações nesse ambiente, ele me devolve porque, por exemplo, eu estou subscrito. Então, não só um evento, mas dados compartilhados. Então, esses dados eles permanecem lá de maneira persistente. E quando eu quiser consultá-lo, eu posso ir lá. Ou quando, por exemplo, o dado aparecer, ele já me notifica. Então, a gente vai ver aqui com mais calma, quando chegar na parte de espaço de duplas. Mas essa é a ideia. Então, em camadas, em objetos, eventos e dados compartilhados. Então, esses são os 4 mais comuns. Então, o modelo cliente-servidor, ele é um ambiente de arquitetura centralizada. Tá? Então, ele está centralizado em um determinado ambiente. Claramente, esse ambiente, como eu falei, é o que entrega os dados, então seria o servidor. Então, ele trata-se da principal arquitetura implantável em sistemas distribuídos, sendo as das mais importantes até mais antigas, né? Sempre a gente tem essa vontade, né, de consultar alguma coisa, e geralmente a gente sabe onde a gente está consultando. Então, claramente a gente sabe por meio por exemplo, do endereço. Então, nela, um conjunto de máquinas detém um conjunto de recursos que são requisitados por outras máquinas. Então, uma vez que eu tenho esse ambiente centralizador e eu sei o endereço dela, eu posso ir lá futuramente e requisitar o que eu quiser. Então, quem requisita é o cliente, quem responde é o servidor. Então, o servidor é o cara que centraliza as informações. Então, aqui do Tannenbaum, no modelo cliente-servidor básico, processos em um sistema distribuído são divididos em 2 grupos. Um servidor, que é um processo que tem serviços específicos. Então, um servidor, pessoal, ele pode ter mais de um serviço, né? Até tinha falado sobre isso. Claramente, ele tem que ser todo separado por portas. Então, um servidor como uma máquina física, uma vez que está rodando, quando você sobe o seu sistema operacional, ele vai ter N serviços rodando. Cada um desses serviços ocupa uma porta daquela máquina que você tem, né? E cada porta daquela tem um serviço que, consequentemente, ele retorna o resultado ou recebe alguma informação. Então, sempre que eu quiser consultar, por exemplo, parte lá de Tomcat, 8080, posso modificar isso. Eu quero consultar a parte do banco de dados do Postgres, 432. Eu quero FTP, né? Quero mandar arquivos. Então, vai lá para a porta, se não me engano, 22.
Não, 22 é SSH. Acho que é 21. Então, todo serviço que eu quiser, está requisitando, então tem uma porta específica para determinado serviço. E esse cliente que sabe disso, ele vai no determinado processo, que é esse serviço que está rodando, né? Vem do servidor, e consequentemente ele consegue requisitar aquele serviço e ser retornado determinada resposta que ele queira, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, requisita alguma informação, o servidor, que é um processo, ele te retorna essa resposta. Então, ó, aqui só para ilustrar, né, o ambiente centralizador. Então, tem aqui, por exemplo, um data center da vida, ou uma própria máquina como essa, que ela se comporta naquele momento como servidor. Eu tenho N clientes, né? E uma vez que esse cliente requisita um determinado serviço que esteja no servidor, ele vai e retorna uma resposta para ele. Lembrando que esse cliente aqui, pessoal, aqui ele está com a ideia de um desktop, né? Mas nada impede de ser um celular, de ser um Raspberry, de ser um próprio computador como esse, né? Então, só para caracterizar os clientes, ele pode ser várias coisas. Então, o ambiente centralizador é o servidor. Então, o servidor ele sempre fica no resguardo de requisições, né? O cliente requisita um serviço, então ele cria uma mensagem identificando o serviço desejado, como eu falei, baseado na porta que você quer. E é interessante que, uma vez que você está requisitando o serviço, o protocolo que você utiliza para comunicar, né, o cliente com o servidor, ele seja de forma confiável, no sentido de que o que eu estou mandando, eu tenho certeza que o servidor vai receber, e quando ele mandar a resposta, eu tenho certeza que quando ele me mandar, eu também vou receber. Então, ter esse ambiente confiável. Então, o servidor ele recebe a requisição, processa a requisição do cliente junto ao serviço. Então, como ele é uma máquina, de certa forma até robusto, ele pode atender a várias requisições de vários clientes ao mesmo tempo. Então, recebeu a requisição, ele vai te responder com a resposta do serviço que tu quer. Então, posteriormente, retorna a mensagem para o usuário. Então, basicamente, a ideia é essa. Clientes requisitando, servidores respondendo por meio do serviço. E interessante que esses caras sejam confiáveis. Certo até aí? Tá, aluno entrando. Pronto. Então, lembra que eu falei do modelo de 3 camadas, né? 3 tiers. Daquela forma, né? A gente pode distribuir isso fisicamente em várias máquinas, né? A ideia do cliente-servidor. Não ter, perceba que lá eu tinha o quê? Um ambiente só para processar a parte lógica e um ambiente só para processar a parte de dados, né? Então, geralmente, o que é que a gente tem? A gente tem sempre uma máquina, né, sendo cliente, no qual ela responde pela parte de interface, né? Justamente porque ela está lá usando, por exemplo, uma aplicação, um celular que tem uma aplicação, um navegador que vai consultar uma aplicação web. Então, geralmente, a máquina cliente já sempre tem a ideia de que ela vai interagir com o usuário e ele vai mandar os comandos que ele necessitar. A máquina servidora, geralmente, ela sempre fica com o quê? Com a parte pesada, né? Então, toda a lógica de negócio, todas as regras de negócio, toda a parte de processamento, é interessante que ela fique onde? Na máquina que tem essa capacidade, no caso seria a máquina servidora. E, consequentemente, também, a ideia é que os dados também fiquem na parte servidora. Então, o local que deve ser consultado, que é centralizado, é o servidor, como eu falei. Então, os dados, quando eu quero buscar, também tem que estar lá. Então, eu tenho que ter um ambiente capaz de que entregue os dados que eu queira, quando eu quiser, e eu tenho que ter um ambiente capaz de processar os dados que vêm do cliente. Então,
Se for separar em 3 camadas, seria cliente com interface, servidor com a lógica de negócio e com os dados do negócio, da aplicação que você tem. Mas alguns autores, no caso do Tannenbaum, eles sugerem até algumas modificações de como você pode estar organizando nessa separação. Então, ele sugere, por exemplo, que 5 ambientes, né, de organização da ideia dessas interfaces, aplicação e dados. Então, essa parte aqui acima do tracejado seria a parte que rodaria numa máquina que é totalmente cliente. E essa parte aqui mais abaixo é a que rodaria totalmente na máquina servidora, certo? Esse caso que eu falei do cliente com a parte de interface e o servidor com a aplicação e database é o ambiente aqui da figura do item B, né? Então, é esse modelo, de certa forma, que mais parece com o que a gente usa, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, a ideia aqui do A, em que eu tenha uma parte da interface do usuário no cliente e uma parte da interface do usuário com o restante todo no servidor, né? Em que momento vocês acham que a gente tem uma parte no cliente, que é a parte de interface, separada com um pouco da parte do servidor? Faz aí a pergunta só para. Refazer? Certo. Eu tenho 2 máquinas, a cliente e a servidora, certo? Nesse primeiro modelo aqui, o cliente ele tem uma parte do que seria a parte de interfacear com o usuário, e o servidor ele também tem uma parte de interfacear com o, servidor, com o usuário, né? Em que exemplo, em que contexto, em que aplicação a gente tem esse tipo de organização? Acho que naquelas aplicações que o template é renderizado do lado do servidor, aí fica um pedaço da interface no servidor e a outra para o cliente. Uhum. O que ele cita lá no livro, né? Ele comenta que, por exemplo, essa parte do A seria só a parte do terminal, tanto é só aquele cara que é exclusivo só para estar fazendo os cliques, interfaceando de fato. E quando ele tem um pedacinho aqui no servidor, ele seria alguns poucos dados, né, que a gente pode ter guardados do lado do servidor. Então, a única exclusiva necessidade de ter esse modelo é quando eu tenho só a ideia de ter um ambiente só para chamar, né? Então, alguns dados seriam guardados aqui na parte do servidor também. E para esse, por exemplo, para esse ambiente aqui do C, né? Em que eu tenha na parte cliente toda a parte de interface e para a parte da aplicação ela está dividida. Eu tenho uma parte rodando na máquina do cliente, da parte de processamento, e tem uma parte rodando no servidor. Acho que esse aqui é o modelo clássico também, né? Em que exemplo vocês acham que a gente usa isso aí? Aplicação web comum. Aplicação web? É uma comum normal, tipo, por exemplo, também um aplicativo do celular. A gente tem a user interface dela e a aplicação fica no back-end todinho, junto com o banco de dados. Aqui é muito utilizado, por exemplo, formulários, né? Até a gente fez lá em web, que paga o web comigo. Às vezes a gente faz umas validações do formulário a nível de cliente. Então, essa seria a ideia, validar algumas coisas do lado da aplicação, do lado do cliente, e outra parte do lado do servidor. E o D e o E, pessoal, em que a gente tem a parte do cliente de user interface, a parte de application, também rodando no cliente, da mesma forma que no E, só para a gente adiantar, é quando a gente tem, por exemplo, a ideia de
terminais bancários, né? Em que eu tenho, por exemplo, a lógica do negócio é toda feita naqueles terminais. Só o banco de dados, né? Ele fica rodando, fica armazenando, persistindo lá no servidor. Então, toda a lógica está do lado do cliente. E aqui é a mesma ideia também do né? Que eu posso ter alguns dados que esteja guardando também no cliente e outros dados sendo guardados no servidor. Então, quando a gente tem aqui um ambiente de 3 camadas, né? A gente tem a ideia dos clientes, que eles possam estar invocando e recebendo resultados de um determinado servidor. E esse servidor, de maneira como sendo uma entidade física, pode acessar um outro elemento, que também é um servidor, e, consequentemente, receber respostas dele. Então, ele pode estar pedindo informações e recebendo seu resultado posteriormente. Então, aqui eu estou dividindo o ambiente em 3 máquinas, ideia de 3 máquinas físicas, em que eu tenho camadas separando cada um deles. Então, só para confirmar o que eu falei, né? Então, a gente vai ter uma máquina para trabalhar só a nível de interface de usuário, então toda a parte de exibição ao usuário. A gente vai ter umas máquinas só para trabalhar a nível de processamento, então receber aquisições, operar, processar e interagir com o banco de dados. E tem uma parte só para trabalhar com o nível de dados que recebe essas aquisições de processamento, realizando para gerenciamento, persistência dos dados em si. Então aqui, eu até apresentei essa figurinha na cadeira de web, né? Que o ambiente eu tenho clientes, que recebe toda a parte de apresentação. Aqui eu tenho um servidor que recebe toda a parte de lógica de negócio. E aqui eu tenho um servidor que recebe toda a parte de banco de dados. Aqui é um modelo de 3 camadas. E geralmente a gente faz hoje, que até um problema desse modelo aqui, não sei se vocês lembram. Vocês lembram? Qual o problema desse modelo aqui de 3 camadas? Lembra os alunos de web? Como é a pergunta? Qual o problema da arquitetura de 3 camadas? Seria que, tipo assim, se o servidor ele morrer, todos vocês não vão mais conseguir ter acesso, sei lá, desse tipo. Não, não é bem isso aí daí, não. Não, porque se fosse assim, se o servidor de aplicação morreu, eu ainda tenho acesso ao de banco de dados se eu tiver o endereço dele também. Uhum. É. E aí, eu pedi ajuda aos universitários. Certo, o problema do modelo de 3 camadas, né, só recapitulando, é que, certo, aqui estão os dados, aqui tem o processamento. Onde é que está a apresentação? Nos clientes, certo? E se, por exemplo, eu precisar atualizar minha aplicação? Eu vou ter que sair o quê? Atualizando todos os dados do cliente, certo? Então, o problema do modelo de 3 camadas é que ele não tem um servidor próprio só para retornar a parte de apresentação. No caso, seria um servidor web. Então, uma vez que tem um servidor web, que seria a 4ª camada, eu acesso ele me entrega a página e eu só gerencio, né, as informações que venham desse servidor web. E, consequentemente, ele interage com o servidor de aplicação e interage com o servidor de dados. Certo? Mas esse aqui é um modelo só para exemplificar a ideia das 3 camadas para vocês. Certo? Mas lembrando que tem a problemática de que, uma vez que eu atualizo meu aplicativo web, o serviço que eu quero, vou precisar atualizar todas as máquinas com a nova versão. Porque senão ele vai ficar desatualizado em relação a algum componente que eu tenho criado a mais ou atualizado. Certo, então, a nível de interface do usuário, o que a gente tem? A gente pode interfacear de várias formas. Né? Então, a gente pode ir desde um console, terminal que eu estou mandando comandos para ele, a minha aplicação,
ou até mesmo a nível mais gráfico, né, utilizar um navegador, um browser, em que eu faça interações com a minha aplicação web, por exemplo, né. Comumente estão nas máquinas clientes, como eu falei, que geralmente são as máquinas um pouco mais simples, né, com baixo poder de processamento. Eles podem, de alguma forma, né, ter algum tipo de processamento mais simples. Normalmente, o que a gente tem? Algumas validações de campo de formulário, até com o objetivo que eu até já comentei, né? Para que a gente faz isso? Em vez da gente estar jogando toda a informação para o servidor, para depois verificar que ele é válido ou não, a gente pode fazer algumas validações a nível do cliente. Então, consequentemente, se a gente vai fazer essa validação a nível do cliente, te evita uma sobrecarga de rede, né? Porque a gente pode estar mandando informação que, no caso, não é válida. E, consequentemente, não seria persistida, porque não é válido para o sistema. Então, a gente já evitaria esse envio, né? Em relação ao processamento, né? A gente vai ter programas que implementam suas regras de negócio, né? Cada empresa, cada processo, ele vai realizar uma regra de negócio específica para o sistema que você quer. Ele pode estar recebendo inúmeros assets, claramente tem que ter essa capacidade para receber isso, só que ele é provisionado para receber isso, né? Então, vários clientes mandando dados para ser processados. E geralmente esses dados, como eu falei, estão nas máquinas servidoras. Então, são máquinas mais robustas que aguentam maior poder de processamento e armazenamento. Por fim, aqui os dados, né? São os dados propriamente ditos, em que são enviados pelos clientes, processados e armazenados. Então, eles devem manter essa consistência desse dado. Aqui, pessoal, você pode encarar ele como sendo um banco de dados mesmo, em que a gente tem a interface, né, dos usuários com eles. Comumente estão nas máquinas servidoras. E essa persistência, né, se é persistente, ele não deve se perder. Então, pode ser tanto um sistema de arquivos ou no banco de dados. A esse nível de dados, se no caso não for persistente, você também pode fazer alguma coisa em memória. Então, guardar alguns dados que, por hora, não são tão importantes assim de serem guardados, mas que podem ser acessados num curto espaço de tempo, né? O próprio espaço de tuplas, o modelo dele é idealizado para ser rápido e ele roda em memória. Então, uma vez que, por exemplo, você desligaria a máquina, esses dados seriam perdidos. Então, são dados para serem de consultas rápidas. Certo? Então, morreu aqui a ideia do cliente-servidor, certo? Agora, falando das arquiteturas de N camadas, né? Essa ideia de multicamada, é como eu falei, a ideia de que eu posso estar separando, geralmente ao servidor, em vários locais específicos. Até como eu falei da quarta camada, poderia ter uma quarta camada só para estar trabalhando com o servidor web. Esse servidor web entregaria essa apresentação para os meus clientes. Né? E eu posso ter, por exemplo, uma camada só para estar trabalhando com a parte de upload de arquivo. Eu posso ter uma camada para estar trabalhando só com a parte de, por exemplo, um servidor de e-mail. Então, a minha aplicação recebe e-mails. Então, eu boto um servidor só para trabalhar com isso. E aí, sucessivamente. Então, cada camada dessa, pessoal, ele vai recebendo um trabalho específico, né? No lugar de você ter tudo encaixotado num local só, que receberia tudo e ele pode ser um ponto de falha, né? Uma vez que ele falhou, ele atrapalharia os outros dados, né? Mas como exemplo, até o Ayrton falou, olha, uma vez que eu tiver o acesso à parte de dados, eu posso ir consultá-lo, né? No lugar de você ter tudo centralizado no canto só, você pode ter o quê? Um negócio distribuído, de tal forma que cada um opera com o que foi específico para ele. Então, essa é a ideia da multicamada. Né? Então, aqui do Colores, essa estratégia é generalizável em soluções com múltiplas camadas físicas e que um dado domínio e aplicação é particionado em N elementos lógicos e nada elemento servidor. Certo?
Então, aqui eu tenho alguns problemas que eu apresento para vocês do modelo de cliente-servidor. Quais são? Né? Eu tenho um alto custo dos sistemas nas costas dos servidores. Então, como a gente viu, os servidores eles têm que serem robustos. Consequentemente, se ele ser robusto, ele é caro. Então, eu tenho a ideia de que eu dependo daquele servidor para estar me entregando as informações. Então, isso é um problema. Em relação à disponibilidade, né? Imagine que, por exemplo, o servidor não está disponível. Ele caiu. Consequentemente, você não pode acessar os dados que você quer. Então, é facilmente comprometido. Em relação a ser escalável, né? Pessoal, como é que a gente escala uma máquina física? Vou ter que comprar mais máquinas, consequentemente vou ter que perder um tempo, vou gastar muito, né? Então, escalar, ele é mais complicado, né? Diferente, por exemplo, do próximo modelo que a gente vai ver, que é do P2P. Então, escalar é um problema a mais, isso falando de maneira física, né? E o baixo dinamismo no funcionamento do sistema. Então, ele é muito engessado todo em cima do servidor. Uma vez que ele morre, a gente pouco pode fazer. Então, algumas problemáticas aí que são relacionadas ao modelo cliente-servidor. Certo? Alguma dúvida desse modelo cliente-servidor? É o mais simples, né? Acho que não tem muito mistério, não. Pois é. Basicamente, só resumindo, né? Deixa eu tomar aqui uma águazinha. Então, o cliente tem um servidor. O servidor responde às requisições do cliente com respostas. Certo? Esse servidor ele pode estar agrupado em N outros servidores que fazem N coisas específicas. Basicamente é isso. O servidor sendo centralizado e clientes requisitando quando necessitar. Então, resumindo, essa é a ideia do cliente-servidor. Quando é interessante usar o modelo de 3 camadas. É porque era um modelo antigo, né, Jonathan? Só respondendo. Aí, com o tempo, é que eles foram mesmo separando. Antigamente era pior ainda. Tinha um modelo de 2 camadas, né? Em que eu tinha o cliente fazendo só aquela parte de interface, toda a parte de dados, toda a parte de lógica em um único cara. Então, consequentemente, isso aí foi gerando problemas. Essa parte do ter o N camadas, é a ideia de que eu posso ter o que? N separações. Então, no lugar de estar juntando tudo, eu separo tudo para justamente evitar todos aqueles problemas. Olha, é mais a modelagem, né? Mais para ter uma ideia de como separar as coisas. Então, aqui para vocês.